Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um EAV Esportes desta semana. Muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. E desde imediato eu vou fazer aquele convite que faço sempre no início de cada programa, né? Entra lá no canal, te inscreve, se não for pedir muito, espalha esse link para os teus amigos, teus grupos de futebol, enfim, das tuas modalidades, do grupo da família, nos ajude a fazer, como eu sempre digo aqui, é o jargão, né, o nosso bordão, o teu programa. Né? EAV Esportes, que é realizado aqui nos estúdios da PW Vídeo, da EAV TV. Se quiserem me seguir nas minhas mídias pessoais, é @EmersonBainish ou @EAV Esportes. EAV Esportes, que tem um apoio incondicional, como eu sempre menciono no início de cada programa, da melhor agência de marketing esportivos do Brasil. Eu estou falando da 100% Esportes. A 100% Esportes tem 24 anos de experiência em marketing esportivo e comunicação. Acesse 100%esporte.com.br e conheça os serviços para gestão e patrocínios esportivos. O 100 do 100% Esportes é numeral, é 100. Entra lá, fala com meu amigo Vinícius Leal e tira o teu projeto do papel, transforma a tua ideia, né, o teu projeto em realidade. O nosso programa, além de estar sendo transmitido ao vivo pelo YouTube aqui da EAV TV, ele também vai todas as quartas-feiras, às 21h30, é reprisado para todo o Rio Grande do Sul. E olha a abrangência do nosso programa, né? Vamos pela TV+, ele atinge a Tubarão e Sinalnet, Porto Alegre, Canoas, Minas do Leão, o Bruno já botou na tela aí, Butiá, Arroio dos Ratos, Charqueadas e Cruzilhada do Sul, Pantano Grande, Rio Pardo, Esteios, Sapucaia do Sul, São Leopoldo. E agora, mais recente, faz 2 semanas, está conosco aqui também a operadora Sat TV Ijuí, que tem a cobertura por Augusto Pestana, Carazinho, Cruz Alta, Flores da Cunha, Giruá, Ijuí, Joia, Marau, Palmares das Missões, Panami, Passo Fundo, Seberi, 3 de Maio e Vacaria. Ou seja, não tem como você não acessar e ver o nosso programa, o EAV Esportes. Vamos lá. O Mildo está falando comigo aqui no ponto aqui que tu precisa, Mildo. Fala que teu programa ao vivo é isso mesmo. Depois a gente altera ele, sem problema. Vamos lá. Gente, comigo aqui uma modalidade nova no programa, que eu já estava namorando para trazer aqui faz horas. Aí, graças a Deus, encaixou para a gente trazer essa semana aqui. Vocês já podem ver a mesa aqui, a mesa está repleta de material, né? Essa modalidade, ela não tem, eu acho que não tem um guri. Vamos falar do nosso dialeto aqui, né? O nosso gauchês, não tem um guri que não tenha tido contato com essa modalidade. Eu estou falando de futebol de mesa ou futebol de botão. Vamos saber qual é a diferença, se tem, se não tem. Para minha grata surpresa e honra, eu recebo aqui o meu amigo Leandro Brandão. Tudo bem, Leandro Brandão? Tudo bem. Bom dia, Emerson, Obereci, audiência aí do EV Esportes. Estamos aí trazendo o nosso amado esporte, né? É o nosso hobby, como a gente fala. Todo mundo tem um primeiro esporte, meu é o futebol, mas nunca deixei de jogar o futebol de mesa, que foi futebol de botão um dia. É isso aí. Ele começou como futebol de botão, mais lúdico. Começou lá com 6, 7 anos e tu vê, né? E depois... uma coisa assim que a gente não consegue entender, né? Pegava umas tampinhas de refrigerante, pegava umas placas compridas e começava a bater naquelas tampinhas, né? Aí pegava o botão de camisa e nem sabia o que era futebol de mesa. E aí um dia meu pai viu fazendo aquilo, pegou e me deu 2 times de panelinha, né? As panelinhas? Flamengo e São Paulo, nunca me esqueço. Flamengo e São Paulo e um xalingão. Dali eu comecei pro futebol de mesa. Comigo aqui também, eu vou chamá-lo de enciclopédia, porque esse homem tem uma vivência dentro do futebol de mesa no Brasil que é ímpar. Eu estou falando do botonista José Obereci. É isso, meu querido amigo José Obereci? Sim, José Obereci Carvalho. Carvalho, obrigado, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite e participado aqui. Eu que agradeço o convite, né? Eu sou um apaixonado pelo futebol de mesa. Eu comecei a jogar lá na década de 60 em Santa Maria, lá com um amigo meu, né? Um dos melhores amigos, o Leoni Miller, que ele era filho do dono do Hotel Glória. Então, eu jogava lá com ele, né?
Eu, às vezes, passava a noite jogando. Ele ficava de plantão lá na portaria do hotel e eu ia lá fazer companhia para ele e nós passávamos a noite inteira jogando. Então, lá foi o meu início no futebol de mesa. Sabe que eu fiz uma pesquisa, eu sempre faço uma pequena pesquisa antes de trazer a modalidade para cá, né? Para a gente conversar. E o resto a gente aprende com vocês que estão aqui, que estão trabalhando, que estão nos passando essas informações. Eu tenho aqui anotado, criado na década de 1920 pelo pintor e ator Geraldo Cardoso Decor, pelo sobrenome deve ser francês, que publicou o seu primeiro livro de regras em 1930. Eu estou falando da origem do futebol de mesa, que eu acho que nessa época iniciava-se como futebol de botão. E nisso foi feito com botões de roupa, que depois evoluíram para o futebol, para o botão mais plástico. O que de lá para cá alterou, Berício? Eu acho que tu é a pessoa mais correta de se falar, principalmente com relação a regras dessa O Geraldo Decour, ele é tido como o pai do botonismo. Pai do botonismo? Pai do botonismo. Ele foi lá na década de 30, né? Ele começou a jogar, ele era paulista. E ele foi o que, pelo menos que se tem, né, na história registrado, que fez o primeiro livro de regras, que chamou de Celotex. Celotex, o nome é um nome tão estranho, né, mas parece que era devido ao tipo da mesa, tipo do material da mesa, Celotex. Esse, então, foi o primeiro livro de regras no Brasil, foi feito pelo Decour. O Decour, ele foi um cara que ele recebeu uma grande homenagem do governo paulista. Sim. Foi feito um decreto em que instituiu o Dia do Botonismo, 14 de fevereiro, em homenagem a ele, na data de nascimento dele. 14 de fevereiro, aqui no Brasil, é o Dia do Botonista, mas um decreto paulista, né? Sim. E ele também, ele era um cara meio artista, ele participava de teatro, de peças, e ele fez o hino do botonismo. Hino do botonismo? Se procurar no YouTube, lá vai encontrar o hino do botonismo feito pelo Geraldo Decour. Que coisa linda. Deixa eu mostrar aqui para a câmera 2, Romildo, Bruno. A gente falou aqui no futebol, no início, com botões de roupa. Aqui estão os botões de roupa, né, que o meu querido Berício nos trouxe. Ó. Era assim, esses foram os primeiros botões, então? Esses são os primeiros botões da regra gaúcha, né? Deixa eu virar aqui, mostra aqui de novo. Lá da década de 60. Para o Bruno se apaixonar. Olha só os dois que eu peguei sem querer, ó. Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Meu filho é apaixonado por Roberto Carlos e Erasmo Esse time de botão aqui, ó, é chamado de Jovem Guarda. Sim, por isso. Jovem Guarda. Mas cada um deles tem um nome. Ele pertenceu a um botonista chamado Rolim. O Rolim chegou a ser presidente de uma federação que teve no Rio Grande do Sul, chamada de Federação Rio Grandense. E aí ele ofereceu a venda e eu comprei dele, né? Então são botões relíquia, ele não se usa mais para jogar. Isso é para colecionador, né? Isso é para tu deixar na tua estante lá, receber teus amigos. E o engraçado é que todo botonista, quando tá vê um casaco, a mulher, a avó, a mãe com um casacão assim grande, fica olhando os botões que pode aproveitar para fazer. Eu aqui só um parênteses, foi feito um filme na Argentina chamado Craques de Nácar. Craques de Nácar. Nácar é uma espécie de uma madrepérola, né? Sim. Este filme são dois jornalistas que jogam um botão e contam a história do botão. É muito interessante esse filme. Legal. Se alguém procurar no YouTube, deve encontrar Craques de Nácar. Na internet tem esse filme. Mas nós estávamos falando aqui, Brandão, sobre as regras e as suas diferenças. Eu não posso me considerar botonista, porque o botonista eu acho que é aquele que tem uma assiduidade dentro das modalidades e participa. Até hoje eu estou sendo intimado pelo Lúcio lá e pelo Diego a participar quarta-feira. Eu acho que hoje eu vou ir lá para relembrar o meu tempo de futebol de botão. E a minha carreira no futebol de botão foi muito rápida. Ela começou e terminou, porque eu sempre fui muito ruim no futebol de botão. Os primeiros botões, quem me ofertou, inclusive, foi o Diego. A gente está falando em off aqui, né? O Diego, filho do Lúcio. Mas hoje eu acho que eu vou lá relembrar. Mas eu não me lembro muito, até por não ter tido continuidade, das regras
Eu sei que tinha a regra do toque-toque, a regra do passe, mas não me aprofundei muito. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí. Existem diferenças de regra e me parece que a bola interfere muito nessa regra aí, né? Tem várias. Eu vou começar e o Obereci vai fechar com essa Perfeito. parte de regras oficiais. Porque todo mundo, né, Obereci? Todo mundo começa no toque-toque, né? Não tem como dizer Sim. que não. É uma mesa menor, que pode ser um xaringão, que eles falavam, né? Estrelão. Estrelão, né? que eu comecei. Inclusive, o Obereci deve ter aqui, ó, a fotinha do jogo de botão. ó. Olha só, rapaz. Então, todo mundo começa no toque-toque, só que é aquela coisa, tu começa a conhecer, começa a despertar, Passa tu vê uma aqui, ó. mesa maior no local, né? Nós tínhamos o Bazar Mimo aqui, tinha outro lugar também, a Hobby. A Hobby, lembra, seu Pelici? Eu não Tinha conhecia. a Hobby, era na Zenha. Isso, Então, eu comprei muito. ali tinha coisa de autorama e tinha coisa de futebol de mesa. Tu ia ali, uns botão maiores, uns botão diferentes. Então, vai evoluindo, né? Até tu chegar, por exemplo, numa regra gaúcha, que é uma regra mais jogada aqui no Sul, que também tem a regra do passe. Então, assim, ó, a grande diferença é que na regra gaúcha, que a gente joga, que é a modalidade que a gente mais joga, tu cria aquela identidade do botão. Sim. Parece que o botão tem uma alma, tem uma história. Sim. O Obereci tem o cabeção, mostra o goleiro, Obereci. O Obereci tem um goleiro que é lendário aqui, né? Então esse é o cabeção. Mostrar para a câmera 2 aqui o cabeção. Né? Tá, mas ó, até pegando esse gancho, Brandão, cada botão a gente cria um meio lúdico, né? Para nós, para quem joga. E os nomes, eles são um reflexo do atleta profissional do campo de verdade, né? Geralmente, Então, não necessariamente. Não necessariamente. Tem aqui, por exemplo, a Jovem Guarda que o Obereci falou, tem Roberto Carlos, Sim, Erasmo sim. Carlos. Mas- Mas os nomes, cada um dá os seus nomes aos botões. Só que assim, ó, tem botonistas que eu conheço, né? Meu amigo James, por exemplo, deve estar assistindo. Ele tem quase, sei lá, 800 botões, ele sabe o nome de todos os botões dele. Jesus Cristo. Então, na regra hoje tem essa característica de tu se identificar, ter aquele botão, tu poder jogar com cores diferentes, ó. Sim. Com cores diferentes, né? E já a regra brasileira, que é uma regra oficial, nacional, que o Obereci vai falar daqui a pouquinho delas, os botões têm que ser padrões e todos iguais. Sim. Então, daí eles são todos iguais, mas também tu pode ter o nome que tu quiseres no botão, né? Mas então acho que tudo parte disso. Claro, nós estamos no Sul, falei de gaúcha, falei de regra do passe, que foi a primeira que eu joguei antes da gaúcha, joguei a brasileira também, mas em São Paulo tem a regra do 12 toques, né? Tem a regra do dadinho no Rio de Janeiro, que é uma bolinha menor, então as bolinhas até estão aqui, ó. Sim, sim. Já... Né? Tá, mas a regra gaúcha, ela é toque-toque? Não, Ou a regra gaúcha é um Dois- toque. é um toque. 2 toques em algumas situações, tipo um lateral cedido, se tu fizer o passe, tu tem o segundo toque, né? Um Isso. escanteio, mas geralmente é um toque para cada botão. E que momento eu bato a gol na regra gaúcha, sendo que é 2 toques? Eu posso passar pro meu atleta, meu botão mais à frente, a bolinha tocar nele e eu disparar pro gol? Não, só bate em gol quando a bola estiver à frente da linha do meio Isso. campo, mas numa situação assim, como tu falaste, né? Sobrou uma bola numa jogada que eu passei essa bola para frente, o Obereci não conseguiu retornar para o meu campo, aí eu tenho a oportunidade de bater em gol. Mas numa lateral não pode ir no escanteio, numa falta, claro, né? Falta direta, uma falta que venha da defesa, tu pode fazer o passe no teu botão na frente e bater em gol. Mas mais ou menos é essa a ideia da regra gaúcha, que é a mais jogada por nós, e da regra brasileira. O Obereci agora pode complementar com outras regras e também as que são realmente oficializadas pela Confederação Brasileira, né? Claro, claro. E a bolinha da regra gaúcha é essa aqui, Muricy? É que tem duas faces. Essa aí. É a dupla face. Eu não sei, Renato, se É a a dupla câmera vai face. pegar aqui. Tá? Mas Ela é vamos tentar. côncava e convexa. Não sei se vai pegar aqui, ó. Ela tem duas faces diferentes. Consegue pegar, Renato? Fala comigo aí, Mildo. Tá, beleza. Aqui ó, pode ver, ó. Depois eu vou mostrar. Porque ela é originária do botão de camisa que ele tinha. Sim, Ele sim. era. É bem parecido com o botão de camisa, inclusive. Então, ela é dupla face. Tá, e essa da regra gaúcha, né? Quando eu falar em cada regra aqui, Sim. eu mais ou menos vou mostrar a bolinha. Claro. Aqui só para voltar o cabeção aqui, Vamos lá. um detalhe interessante, a regra gaúcha é a única regra que joga com o goleiro deitado. Ah, perfeito. Então eu tenho dois cabeção, um cabeção para a regra gaúcha e um cabeção para a regra brasileira que joga de pé. Tá? Ah, perfeito. Deixa eu mostrar para a câmera aqui. É uma porque diferença entre as isso eu regras. acho muito legal de detalhar
esse tipo de... Então, para a regra gaúcha, é essa da minha mão esquerda aqui. A única regra que joga um goleiro deitado é a regra gaúcha. E aí E tem aqui uma. para a regra brasileira é essa aqui. E esse Essa aí é tem uma brasileira. particularidade, se tu virar aqui, ó. Se tu virar aqui o goleiro, ó, ele tem uma cavinha. Sim. Porque na regra gaúcha tem um te permite chanfre aí, atrasar né? pro goleiro. Ah, e é por isso E a aí tu cavinha bate, aqui. por isso pra a ela cavinha ficar para aqui. te atrasar pro goleiro e poder fazer a reposição. Tá, mas como a regra nacional, o goleiro pode jogar de pé, a goleira é o É mesmo maior, diâmetro? a goleira é não? maior. É maior? Não, porque as regras é assim, o que caracteriza uma regra, Deixa eu alcançar aqui pra basicamente, é, em primeiro lugar, o tipo de mesa, vamos dizer assim, o tipo Sim. de tamanho da mesa. A regra brasileira é a regra que tem a maior mesa. É Depois- 2 dois por e- 1,40. Depois vem a regra gaúcha, com a mesa que o Brandão sabe medir. Aí é 1,60 de mesa, de medida de jogo por 1,20. Ela, menor, a ela tem gaúcha um é padrão, menor, ela pô. tem um tamanho maior também, mas Sim. é mais ou menos nesse limite que o Brandão falou. E aí tem a regra paulista, que também é outro tamanho de mesa. Aí eu não tenho a medida, mas é menor. Cada estado ele tem a sua própria regra. Não. Alguns estados têm alguma tem um particularidade. o apelido da regra. Sim. Porque as regras, nós podemos dividir ela em regras oficiais, regras regionais e as regras de garagem. Regra de bairro, que cada um faz a sua. A pelada. Tá? Cada um faz a sua. A pelada de botão, vamos Porque dizer assim. normalmente quando se fala em regra, as regras, elas normalmente todo mundo começa o botão aqui no estrelão. É. Aqui foi aqui que eu comecei. Ela começa no estrelão, né? Aí Ó, o o estrelão estrelão, aqui, ó. é brincadeira de criança, o pai com o filho, aquela mesa pequena. Já tinha uns kits prontos, né? Tu comprava a mesa, cara, vinha uns kitzinhos. E ainda Esses tinha, botões tinha são- um goleirinho que tu mexia atrás ainda, né? Com esses botões aqui não dá para jogar as regras oficiais. Não, tá? não. Porque são botões que a gente chama de panelinhas. Sim, os panelinhas. Panelinhas. Aqui até tem um exemplo de um. Existiram vários modelos, né? Esse é um exemplo de um panelinha. Esse é plástico, né? É Não plástico, de Não é plástico. o material dos Então, botões mas aqui. é uma brincadeira, né? Brincadeira. Inclusive, quando se fala em futebol de mesa, as pessoas se reportam a esse tipo isso aí, de é. Esse tipo de botão. Não sabe que existe um mundo todo por um trás, mundo né? todo, um mundo hoje oficial, né? Sim, sim. Porque em 1988 o futebol de mesa foi reconhecido como esporte no Brasil. O CND reconheceu através de uma resolução e transformou o futebol de mesa, que era um lazer, em esporte oficial. Inclusive, o futebol de mesa hoje tem a sua confederação, Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, que tem o mesmo status da CBF do futebol. Sim, sim. Só que não tem o mesmo dinheiro. Né? Dinheiro é Esse é o diferente. grande. Mas o. Mas eu vou fazer uma síntese aqui das regras oficiais. A Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, ela reconhece algumas regras oficiais. Primeiro, a regra um toque. Um toque disco, que tem um apelido de regra brasileira. Tá? Aqui eu tenho uma foto, né, dos botões da brasileira. Que são esses aqui, ó. Que estão aqui com o Brandão. O Brandão, aqui eu tenho e aqui também eu tenho alguns botões da brasileira. São botões maiores, tá? Inclusive- Botões grandes. inclusive tem um goleiro aqui A que, foto ó. mais para mostrar que o goleiro é alto e o goleiro de pé. Isso que eu queria mostrar aqui, Renatinho. Ó. Por que o goleiro fica alto? Porque a goleira. Aí fica essa proporcionalidade do goleiro na regra nacional, é essa proporcionalidade que toma. Presta atenção aqui. ó. Então, essa goleiro é maior. é a primeira regra. É a primeira regra. Ó, o Darley, ó. O Darley é meu centroavante, nosso centroavante lá no futebol. O Darley aqui, bonito. O que eu acho muito bonito é o material e a forma que ele é elaborado, cara. Eu acho maravilhoso isso aqui. Madrepérola. Então, a modalidade de um toque disco, apelido regra brasileira, Sim. tá? Que é originária até pode dizer, da regra baiana. Sim. Tá? Mas, inclusive, alguns chamam até de baiana. É. Sim. Tá? Por que foi chamado de baiana? Porque aconteceu um fato marcante na história do futebol de mesa entre a regra gaúcha e a regra brasileira. Porque em 1967 foi feita uma reunião na Bahia entre gaúchos e baianos para fazer uma unificação das regras. Sim. E foi criada
essa regra. Essa regra é Nacional. a regra de um toque nacional, que foi dado o nome de um toque disco Sim. brasileira. Tá? Mas quando o pessoal do Rio Grande do Sul foi lá representando e voltou, os que jogavam a gaúcha não aceitaram. E criou uma grande divisão que até hoje ainda tem um pouco entre o grupo da gaúcha e o grupo da brasileira. Sim, aí eles popularizaram, eu não vou jogar essa regra baiana. Isso e mesmo. aí ficou a regra baiana. E ficou a regra baiana, e ficou até para não menosprezar, né? Para botar no regra baiana, né? E, então, muitos gaúchos criou uma grande polêmica. Tá? Mas essa regra criada em 67, que é um toque disco brasileira, ela conseguiu se organizar muito bem. Sim. E em 1970, ela já fez o primeiro campeonato brasileiro com alguns estados. E ela hoje já faz, há mais de 50 anos, ela faz campeonatos brasileiros. E é uma regra muito forte. Só que dentro da regra brasileira existe uma divisão de grupos. O grupo do Nordeste, a regra é a mesma, Sim. só que joga com botões diferentes. O grupo do Nordeste joga com botões liso. Então é o liso, que embaixo ele desliza ele é mais bem da liso. mesa. Aí a própria mesa, o material Renatinho, vamos lá. A própria mesa, o material é diferente para possibilitar que deslize melhor o botão, né? Sim. E todos os botões são assim como o Bereci falou, lisos. Né? E tem o botão cavado, que ele tem uma escavação embaixo. Isso aqui é então, diferente. Os pessoal do Sul joga mais com o botão cavado. Então, durante muito tempo... Mas isso interfere na mesa? Se eu pegar o botão cavado... Desliza... O seu botão, tu não domina o seu botão Esse liso. botão. Tu não consegue dominar ele. Tu pega assim, ó, a gente chama grotescamente no futebol de mesa, o cara que sabe se defender e se retranca melhor, no cavado, ele vai cobrir a bolinha, não vai deixar o adversário bater. Agora, na outra regra, que o botão dispara, não tem como. Não consegue tu fazer. toca na bola, o botão sai da mesa. Ou ele bate no outro botão para tirar da mesa o outro botão. Então, é uma regra... A mesma força que tu coloca num botão, se bota no outro... Como se fosse um rock no gelo. Ele responde como se fosse uma patinação no gelo. A própria questão da força é diferente, porque se tu bater com muita força no botão liso, também tu vai perder um pouquinho da direção. Claro que hoje... Eu não sei se o Bereci trouxe, eu não trouxe, eu acho. O pessoal joga com régua, né? Uma reguinha. Mas aqui eu tenho uma foto que mostra um botonista que te dá uma precisão maior, principalmente para cortes. Ele não joga com ficha, joga com uma régua. Isso pode? É permitido? Claro. Tanto na gaúcha quanto na... Os jogadores da brasileira, a grande maioria, jogam com régua. Não ficha. Não joga com uma paleta. Te dá uma precisão maior de direção, né? Porque às vezes tem uma bolinha que está aqui e o teu botão está atravessado para botar para lá. Com a ficha é diferente, com a regra tu consegue dar o corte. Então... Porque a ficha ela é redondinha, né? Então as extremidades dela também ali para segurar. Muda. Na regra, muda. Eu me lembro, alguma coisa eu me lembro, viu? Sim, muda bastante. Mas não sabia então, disso. essa modalidade de um Muito toque, então, existe então 2 campeonatos brasileiros, de cavado né, e de liso. Acabou que criou 2 campeonatos. Vamos trazer para o futebol, Brandon. O grama sintética e o gramado, natural. Mais ou menos isso, Então, durante muito tempo, houve um predomínio, o pessoal do Nordeste no liso e o pessoal do Sul no cavado. Mas o que vocês preferem? O que vocês acham melhor? Depende muito de cada um. Se vocês fossem os responsáveis por unificar isso aí. O que vocês é muito difícil. É muito difícil? Esse é um dos motivos que não tem um crescimento maior do futebol de mesa. Unificação de regra, unificar o liso e o cavado, não tem. Porque o pessoal, um é apaixonado pelo liso e o outro é apaixonado pelo cavado. Então, não consegue. Queres ver, Emerson? Eu, por exemplo, o Bereci também por um tempo fez isso. Eu jogo a gaúcha há muito tempo, né? E teve um período, anos 2000 ali, vamos botar 96 a 2005 mais ou menos. Eu jogava regra gaúcha, jogava a regra brasileira, que é o cavado que a gente falou, e comecei a jogar o liso. Então eu estava jogando as 3 regras paralelamente. Né? Então não é fácil jogar as 3 regras. E tu conseguia, às vezes, chegar nas 3 regras, né, Bereci? Não é fácil, né? E o futebol de mesa eu falo assim, ó. Hoje vai ter um campeonato estadual aqui da nossa regra, da gaúcha, né? Não tem favorito. Não tem um. Tem vários. Tu vai botar ali uns... Quantos botonistas são? 64 geralmente, né, Bereci? Mais ou menos isso. Mais ou menos 64. Vamos botar a regra brasileira. 64 botonistas. Tem 20 com condições de ser campeão. É muito parelho, o nível é muito alto, né, nesse esporte.
Sim, só. E a regra nacional muda também a bolinha, né? Muda, sim. É essa aqui? A regra... Esse Essa chama é lentilha. gaúcha. Essa, Essa é Essa gaúcha. é a brasileira. Essa aqui é a bolinha... Da nacional. Ela é um tipo um mini disco voador, vamos dizer assim, né? Ela é os dois lados Lá, iguais, Renatinho, ela é não sei se igual. consegue pegar aqui. É a bolinha da regra brasileira, um toque. É Da modalidade um toque disco. Disco porque é um disquinho Sim, aí, é né? disquinho, né? É. Então essa é uma das regras oficiais. Tá? E esse quadrado aqui, ó? Esse é outra regra? O dadinho, regra do dadinho que também é oficial. Regra- Já vai explicar como é que funciona esse, mas deixa eu só mostrar a bolinha pra gente matar essa parte das bolinhas aqui. É uma regra recente. Faltou a é redonda uma ali. regra recente. Consegue? Pegou aí, Renatinho? E É uma agora- regra recente. Eu vou chegar nela lá. Sim, sim. Deixa eu só matar as bolinhas aqui, ligeirinho. Aqui, ó. E essa aqui, Essa da bola dá 12 toques. 12 toques. E 3 toques. 12, 13. 12 e Consigo 3 pegar toques. aqui, Renatinho? É uma bolinha redonda. A mesa é diferente. Os botões diferentes. Aqui, ó. A Cagiva vai lançar uma bolinha dessas aqui. Cagiva, eu, Márcio, que imagina. Que legal, muito bom. Aqui, Vamos lá, ó. desculpa, Essa Muricy, aqui é- eu te cortei só para mostrar as bolinhas, para não eu não esquecer de mostrar aquelas seguir pela bolinhas. ordem para ficar mais fácil. Então, a primeira regra, então, modalidade um toque, disco, regra, apelido, regra brasileira. Depois foi reconhecida também, em 88, a modalidade 12 toques, bola de feltro, que é essa Que é lá bolinha redondinha, redonda. né? Bolinha redonda. Aqui está um botonista mas jogando, é isso que os eu ia botões, jogam com botões tipo argola, botões, eles são botões, tem Sim, ele é vazado no meio, né? no meio. Alguns jogam fechado, mas a maioria joga com os Aí, o que acontece se essa bolinha cair dentro do vazado ali? É mão? eles tiram, né? Mas não tem aquele negócio de mão, se a bolinha sobe em cima do botão? Sim, aí é mão. Aí depende da regra, né? Depende da regra. Na regra gaúcha. Aqui, só para te mostrar aqui, esse é um evento, um brasileiro da 12 Toques. É um evento muito grande. eles Quanta fazem. gente, olha que coisa linda. Essa regra, ela é uma regra que o pessoal tem um poder aquisitivo muito alto. Né? O apelido dela é regra paulista, porque a origem dela foi no São Paulo. E esse pessoal é muito organizado e com um poder econômico grande, né? Sim. É a regra mais jogada no Brasil. A Confederação Brasileira de Futebol de Mesa, ela possui 21 federações filiadas. Essa regra brasileira tem 11 estados que jogam. A regra paulista tem 16 estados que jogam a regra 12 toques. E essa regra 12 toques, esses brasileiros aí, eles colocam 200 pessoas em diversas categorias, infantil, juvenil, Até feminino, adulto, eu acho, né? Master, tá? Feminino também, andou aparecendo, né? O feminino nem tanto, né? nem tanto, mas está surgindo. Essa regra de 12 toques aí com aquela bolinha de feltro ali, quando tu como botonista, quando tu faz um gol com ela, é bonito se Eu ver, não né? jogo ela, não simpatizo muito, mas ela era jogada principalmente lá para o centro-norte do Brasil, e agora começou forte no Rio Grande do Sul. Tem diversos clubes aqui que jogam. Entre eles aqui, ó, o União joga, o Grêmio Náutico União joga, essa associação que eu pertenço joga a Zona Sul, a Lefume lá em Esteio também joga. Então tem lá em Tapejara, tem diversos municípios já jogam essa regra 12 toques. Eu queria mostrar o ônibus do Brandão aqui, já vou mostrar o teu também, porque com tanta Na frente, regra, né? com tantas regras, tu precisa de um ônibus para transportar esses jogadores, né? Porque uma hora tu vai para uma regra, outra hora tu vai para isso. Os caras Eu vou abrir e vou mostrar. Puxa. tentando... Dá uma pressãozinha aqui, ó. abre aqui, Aqui, ó. Brandão, senão eu vou estragar teu ônibus aí. Esse é o trovão azul do Grêmio lá? ou não? É uma caixa. É que esse uma Olha caixa. que coisa bonita. Ó, fechou de novo. É uma agora caixa. foi. É Tem um uma imã ali, caixa. Que coisa bonita, eu vou mostrar Formato pro pessoal de aqui, ó. Mas Cada para escudo, mostrar os botões. cada escudo aqui, mas só mostrar isso, cada escudo aqui, segundo o Brandão, É um um time que o Brandão Tem. tem, inclusive de seleções. Olha só que bonito, abre. Cara, tu vive o mundo do futebol, tu vive o mundo do futebol transferido pro mundo do botão aqui, não tem como tu não... É como, né, Obelici, é como um amigo nosso do futebol de verdade. mesa fala. Bonito. Futebol de mesa é coisa séria.
E esse do Burici abre do lado, né, Burici? É do Ó, lado. olha aqui, ó. Esse é do Rio Grandense Futebol Clube, mas não é aqui do nosso Rio Grandense. Não, eu Santa Maria. de Santa Maria. Abre aqui para mim, Burici, senão eu vou estragar teu olho. Eu sou todo desajeitado. Ah, olha aqui, ó. Deixa eu mostrar o do Burici aqui. O pessoal Olha, anda de olha lado. que cuidado, velho. Muito bonito mesmo. No meu tempo não Rio tinha Grande esses Santa negócios Maria. aqui, não. Muito lindo. São uma caixa estilizada, né? Sim. As caixas mais comuns são essas aqui, né? Aquela ali é uma caixa Sim. estilizada. Gente, nós vamos rapidinho fazer uma paradinha de 2 minutinhos para tomar uma água e os nossos bem. patrocinadores entrarem aqui. Em seguidinho eu volto com vocês, que eu quero saber de uma coisa sobre as disciplinas ou as indisciplinas no futebol de botão. Existe falta, assim como existe no futebol de campo, entre os botões? Existe cartão amarelo? Não existe? Como é que funciona isso aí? Dá 2 minutinhos, a gente já retorna aqui com o EAV Esportes. Se você é apaixonado por vinhos espumantes e adora um ambiente descontraído e elegante, você precisa conhecer a Mercavino. Aqui você encontra uma adega com rótulos nacionais e importados e espaço para eventos. Tudo isso com atendimento personalizado e preço justo. Venha nos visitar. Estamos na Avenida Coronel Marcos, 642, na Zona Sul de Porto Alegre. Caricão Lanches, mais de 30 tipos de lanches. Venha nos visitar na Rua Coronel Massou 649 ou peça pelo WhatsApp 51 32 42 20 47. Conheça a Thomson, solução gestão de lavanderia, solução rastreabilidade de enxoval no giro, solução controle de ativos, solução rastreabilidade de paciente, solução controle de evasão. Tire seu projeto do papel. www.thomson.com.br. Voltamos e, como sempre, vamos dar aquele reforço, né? Aquela reforçada no texto da Cantinho. O melhor para o seu pet é na Cantinho. Há 18 anos criando laços de amizades e confiança com nossos clientes e colaboradores. Atualmente 4 lojas em Porto Alegre. Na Rua Coronel Claudino 687, bairro Cristal. Na Otto Niemeyer 3220, Cavalhada, na Rua Pereira Neto 1959, também na Cavalhada, e na Zona Norte, para o pessoal da Zona Norte, no bairro São Sebastião, passa lá na Rua Laçar Segal 502, ou entre em contato conosco, 51, código de área aqui de Porto Alegre, 999 78 42 97, 999 78 42 97. Cantinho, a melhor escolha para o seu pet. Os amigos da área de gestão hospitalar aí que procuram uma empresa que resolva realmente o teu problema aí de gestão, vem conhecer a Thomson. Gestão de lavanderia, rastreabilidade enxoval, controle de ativos, controle de evasão, gestão de blocos cirúrgicos e muitas outras soluções. Acesse lá thomson.com.br ou liga 99 755 1818, código de área 51 também. 99 755 1818 e tira o teu projeto do papel. A Thomson, onde você tem a necessidade, nós temos a solução. E a tua fome, como é que tá agora, horário do meio-dia? Pouca fome ou fome de montão, passa lá no Carecão Lanches. Eu já dei a dica para vocês, né? Aquele X estrogonofe especial com batata palha, agora nesse horário, se você está com fome, pede lá no Carecão, diz que viu aqui no EAV Esportes. Olha, é o melhor lanche da Zona Sul, disparado. E se tu quiseres ir até o Carecão e o teu aplicativo te deixa na mão, JS é a solução. Liga lá, fala com o Josemar, 51 993 80 18 32,
51 993 80 18 32. Fala com o Josemar que a JS Transportes ela vai te pegar no horário e te largar na cara do gol, como se diz. Vamos aqui rapidinho. Nós vamos falar de futsal agora, tá? Vou passar a tabela da Copa Série Prata, que a gente está acompanhando do Vamos Dali lá, e da Copa SEG também, que está ocorrendo. Mas eu quero falar aqui da Cagiva, que está conosco, é nosso apoiador. A partir do mês que vem, nós vamos começar algumas ações muito importantes. A Cagiva vai dar uma bola oficial para você, é isso mesmo. Você que joga vôlei vai receber uma bola oficial. Você que joga futebol de campo vai receber uma bola oficial. Salão também, futevôlei, tudo que é modalidade que a Cagiva produz, as melhores bolas do Brasil, você vai receber. Logo você vai ter em casa, vai ter nas mídias sociais, como fazer para receber essa bola. O Bruno está botando aqui o card das oitavas de final da Copa Federação Gaúcha de Futsal, Série Prata. A rodada que passou, o RF Vanzin empatou em casa com o C Itacurubi. Agora tem um jogo de volta, né, em Itacurubi. Muito provavelmente vai passar o Itacurubi, viu, o RF Vanzin? Não estou desejando mal, mas o Itacurubi é uma baita numa seleção. O Cerrito perdeu em casa para o Jaguarão Futsal. Também acho que passa o Jaguarão Futsal. O Bela Vista ganhou do Faxinal do Soturno, 3-2 em casa. Agora joga de volta em Faxinal do Soturno. Acho que passa o Bela Vista. E o Vamos Dali, nosso querido Vamos Dali aqui da capital, que sofreu com aquela enchente, empatou em 7-7 em casa com a Associação AVF, não é Venâncio Soares, é Manuel Viana, se não me engano, Manuel Viana, AVF. E agora tem o 7-7. Mas é vôlei? Caramba. Empataram. Agora esse é o confronto que para mim ainda está em aberto, cara, de todos eles. Agora enfrentam-se no dia 10 de outubro, quinta-feira, Jaguarão recebe o Cerrito no jogo de volta, aí sai um. E dia 12 de outubro, sábado, o Ser Itacurubi recebe o RF Vanzin. Manuel Viana, está aqui, Manuel Viana recebe dia 12 também o Vamos Dali. Para mim, está indefinido esse jogo. Acho que o Vamos Dali perdeu de matar, né, esse jogo em casa. E o Faxinal do Soturno recebe o Bela Vista. Essa é a rodada do futsal. Rapidamente, a gente continuar com nossos amigos aqui. Bruno, mostra para nós aí a tabela dos jogos da Copa ASEG. Marco Antônio Pereira, esse ano recebendo o nome de Marco Antônio Pereira, em homenagem ao nosso querido colega radialista, comunicador, que infelizmente nos deixou. Os jogos que ocorreram dia 5 de outubro. Galera do Baldaço, minha equipe lá, perdeu por 6-1 para a Panela da Dupla, o atual campeão. La Barca empatou 4-4 com Pifada. Sport Show perdeu por 6-3 para o Charrua. Juntou o Deunisso, do meu amigo Maurício Borba. Tomou-lhe uma sapatada, hein, Maurício? 13-1 para o Barril Dobrado. O próximo confronto neste sábado, dia 12 de outubro, ficam definidos da seguinte forma. A La Barca enfrenta o Juntou o Deunisso. O Sport Show enfrenta a Galera do Baldaço. O Pifada recebe o Barril Dobrado. O Panela da Dupla recebe o Charrua. Esse clássico aqui eu quero ver, Panela da Dupla e Charrua, 2 grandes clássicos. Neste sábado, ok? Tá dado o recado aqui. Nós vamos se enfrentar no salão, eu e tu encontra, pois então. Mas eu ainda estou com a lesão muscular na panturrilha, não estou indo, né? Semana passada eu já não fui. O Brandão, ele joga salão, a gente joga, o Brandão é meu professor de campo, deixa eu te dizer. Tem a classificação, a tabela de classificação. Muito bem, muito bem. Viu, o pessoal aqui é rápido. Às vezes eu erro de propósito para ver se eles estão atentos, que foi o caso agora. Esqueci de passar a classificação aqui. E graças a Deus eles estão atentos. Eu vou consultar o meu celular, porque eu não imprimi isso aqui. Vamos lá, a classificação ficou assim. Eu tenho até vergonha de passar essa classificação, porque eu estou em último aqui. Olha aqui, ó. Grupo A, chave A. Barril Dobrado está em primeiro com 6. Juntou o Deunisso, segundo com 3. Pifada com 1 e La Barca com 1. Chave B, Panela da Dupla, líder com 6 pontos. Charrua, também líder com 6 pontos. Esse é o confronto bacana que vai ter agora na próxima rodada. E os que não pontuaram, Sport Show 0 e Galera do Baldaço 0. Agora sim, Renatinho, muito obrigado por ter me chamado a atenção aqui, que eu estava me esquecendo. Vai ter escapar de mim que eu não vou poder jogar ainda nesse final de semana.
As galerias de campeões, tá? Mas a galeria de campeões eu não chamei ainda, Bruno. Segura aí. Mas vamos lá, já que tu botou aí na tela, vamos lá. Bota aí. Já que tu botou na tela, é que seria para mim, até perguntar pro Brandão ali. Bota aí, Bruno. Bota na tela aí para me perguntar pro Brandão. Essas são as referências que nós temos aqui com relação ao futebol de mesa. Em 1998, Lefume, é isso? Lefume é lá de Esteio, né? Esteio. Brici? 99, Esteio B e Lefume. Acho que se uniu dali, né? Foi uma galerias dos campeões. Em 2000, o Internacional, quem é que foi campeão pelo Internacional em 2000? O Oberici. Hã? Mas eu também. Fomos campeões juntos lá em 2000. Oberici, para tu te atualizar. Tá passando Fomos campeões juntos. Deixa eu fazer Claro. uma complementação aqui. Por favor. A regra gaúcha foi a primeira federação criada no Brasil. Em 1961, um motorista chamado Lenine Macedo de Souza criou a primeira federação de futebol de mesa do Brasil, Federação Rio-Grandense de Futebol de Mesa. O futebol de mesa ainda não era reconhecido como um esporte oficial. Sim. Mas ele criou uma federação em 61. E aí ele começou a realizar campeonatos estaduais. Então, antes dessas competições que foram mostradas ali, antes de 97. houveram competições estaduais antes. Sim. Ele fez a Federação Rio-Grandense, ela começou em 61 e até 75 ela fez campeonatos estaduais no Rio Grande do Sul. E em 69 ela foi o primeiro por equipe, onde o Internacional foi campeão. Então ainda existem botonistas vivos daquela época. Sim. Um deles é o PED. Tem até em 70 o Internacional fez uma grande festa do Beira-Rio que levou todos os campeões e levou a equipe de botonismo. Existe uma foto onde mostra essa equipe. Uma pena que eu não trouxe essa foto. E o que precisa para o botão hoje voltar a respirar esses ares dos tempos gloriosos de vocês? Investimento, publicidade? Decisão política. Ou também a geração que mudou, não sei se está correta a minha análise, acabou se transformando mais um esporte mais para as pessoas mais idade e talvez a gurizada, até pelo ingresso, a evolução do próprio videogame. Sim, assim, né? Mudou muito, né? Hoje já não tem mais, os meninos hoje Renovação têm tá curta. atração com celular e tal. Mas no momento o futebol de mesa atravessa um bom momento. É bastante jogado, tanto no Brasil como aqui no Rio Grande do Sul. Está um bom momento. Não seria talvez o ideal, não dá para comparar com os videogames, né? Sim, mas ele está jogado porque, vê se a minha análise está correta, Breci, porque quem está jogando, Brandão, o futebol de mesa, está fazendo com que a geração sua, da sua família, dos parentes, migre para isso. Mas o grande público mesmo, a procura para fazer parte desse esporte, ela não eu acho que para que incrementar isso, precisaria um trabalho com escolas. Sim, né? isso é importante. Com escolas e a mídia também. Escola é importante. Eu sei que é difícil, porque o futebol toma muito, né? O próprio futebol de salão, que é um esporte forte, não tem o mesmo espaço que tem o futebol, né? Sim. Então, precisaria um espaço na mídia, precisaria de um trabalho em escolas. Aqueles campeonatinhos de escola, acho que é bacana fazer, né? E essa renovação aí, e essa divulgação maior, ela já parte que o pessoal fala jogar botão. O pessoal acha que é uma mesa pequena, acha que é para criança, né? Então muita gente não conhece o futebol de mesa. Quando fala, hoje, Brandão, vamos jogar futebol hoje, não dá, cara, hoje eu vou jogar futebol de mesa. O quê? Tu joga botão? Inclusive lá na segunda-feira, que tu me convidou, né, o pessoal, tu joga botão? Não, joga futebol de mesa. E aí até tu explicar tudo como é que é realmente, o pessoal não tem essa noção, né? Mas sabe que entrou agora um futebol de mesa, que é aquele que é com a bola mesmo? Usando o nome, é isso que eu queria. Que é do futebol de mesa, né? Aquela mesa comprida que o cara toca a bola para cá. Aquilo ali é futebol de mesa, mas exatamente isso. Está atrapalhando ou ajudando, não sei. Não, está atrapalhando. Está atrapalhando? Está atrapalhando.
Aqui eu vou aproveitar, fazer um parênteses, dar um Por exemplo. favor. Tu faz o que tu quiser aqui, Uber. Se tu é uma lenda no futebol de mesa, para mim é uma honra te receber aqui. Eu vou dar um exemplo aqui do que está ocorrendo no Mato Grosso do Sul. Eu trabalhei 15 anos no Mato Grosso do Sul. Eu trabalhava no Ministério da Cultura, fui transferido para lá e trabalhei 15 anos lá. Então, eu criei meus filhos praticamente lá, casaram lá. Eu tenho uma das minhas filhas é casada com um promotor de justiça de Dourados. E esse meu genro, ele começou a fazer um trabalho com os réus que eram condenados para esses acordos de não persecução penal. Ele auxiliava, é um trabalho comunitário. Sim. Então, ele começou a fazer uns acordos com esses réus, para os réus ajudarem no esporte amador, lá em Dourados. Então, ele começou com ping-pong em escolas, mesa de ping-pong. E agora já evoluiu para o E aí eu sugeri a ele, tomei a liberdade, né? Sugeri a ele que ele desse mesas de botão, futebol de mesa. E ele aceitou a ideia. Então, hoje ele já tem 2 escolas que ele colocou mesa e mais a Universidade de Dourados. Sim. Então, o futebol de mesa está crescendo em função dos recursos que ele consegue mesa, consegue botões, né? E através desses acordos de não persecução penal. Eu acho que aí seria um caminho, né, para difundir o futebol de mesa. Nós estávamos falando ali, eu acho importantíssimo, e esse trabalho também tem que ser feito em escolas. Tinha que ser uma coisa, tinha que ser algo meio que intrínseco já na matéria escolar, na parte de educação física. Interessante. É interessante. Mas para a gente dar continuidade aqui, até para não estourar o programa, a gente falou de 2 regras, né? 2 regras. Falamos da um toque. O Brandão quer dar algum recadinho aqui? Depois tem um recadinho aqui. Tá. Um toque e falamos na 12 toques. Tá. Aí, continuando, então, as regras, regra 1 toque, disco brasileira, Sim. apelido brasileira, né? Regra 12 toques, bola de feltro, apelido regra paulista, e nós temos a regra 3 toques, que é apelido regra carioca, que é essa aqui, são mais ou menos semelhantes, a bola é a mesma, os botões são mais leves. Essa é a regra carioca. Regra carioca. Essa regra carioca 3 toques, ela é muito jogada no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Sim. em São Paulo e em São José do Rio Preto. Sim. Ela tem 5 estados jogando. A um toque tem 11 estados, a paulista tem 16 estados e a carioca tem 5 estados que jogam. E a última regra? E a última é a regra do dadinho. Do dadinho, A regra do dadinho. Essa eu quero saber. É uma regra nova. Foi o Kiko a regra do dadinho. Foi o Kiko que inventou essa Mas regra aí? Com a bola quadrada? É, bola quadrada. Então tá aqui, a regra do dadinho. Tem uma bola, tá aqui, a bola quadrada aqui, né? Eu já mostrei, mas só para mostrar de novo aqui, ó, pessoal, o que eu fiz essa brincadeira. Olha como é que é a bola aí, Renatinho, ó. Essa regra aqui foi o Kiko. Mas é impressionante o crescimento que essa regra teve no Brasil. Com a regra 12 toques joga em 16 estados. Ela é a 2ª regra mais jogada no Brasil, nos estados. Ela joga em 14 estados, a regra do dadinho. Do Rio Grande do Sul ela está muito forte. Perfeito. O pessoal da Gaúcha fica meio incomodado, né, com essas regras de outros estados. Sim. Eu tenho que mostrar as fotos e vídeos aqui, o Berici e Brandão. Mas o Brandão olha só. tem um recadinho aí. A gente estava falando dessa renovação, dessa procura. Quem quiser procurar o futebol de mesa, fica o convite à nossa sede ali na José do Patrocínio 570, Washington Luiz, uma sede bem antiga aqui na Regra Gaúcha. Todas as segundas-feiras. E agora, a partir do dia 28 de outubro, né, nós vamos começar um torneio novo em homenagem ao seu Jurandir Rodrigues, o mais velho botonista em atividade, com 89 anos. Então, fica aberto o convite, José do Patrocínio, 570, todas as segundas-feiras, sede Washington Luiz. Washington Luiz é o nome... É o nome da nossa sede, né? Que é aquele mesmo Washington Luiz que ganhou muita coisa ali naquele card que o Bruno botou ali. Isso, aquele ali dos estaduais que o Washington Luiz ganhou. Falar em botar card, Bruno, vamos botar as fotos e os vídeos que o Brandão nos E, enviou. claro, né? Um abraço para todo mundo da sede lá da Washington Luiz e para os botonistas em geral que estão nos acompanhando, né, Berici? Quem é ali, ó? Olha lá, seu Berici, ó. Olha aquela figura lá, ó.
Isso aí eu tinha uma academia na Ipiranga e eu montei uma arena, a Arena Ciclo 21, que era o nome da minha academia. Grafitei toda ao redor dela, botamos Ficou a bonito, mesa né? e nós jogávamos todas as sextas-feiras aí o pessoal Muda do lá, botão. Bruno. Esses são os botões. Esse é o meu time do Grêmio lendário, eu tenho 16, Jardel, que tem 23 anos e faz gol. Essa é a regra nacional, né? Não, essa é gaúcha. Gaúcho. São botões da Galalite aí, né? Galalite, exatamente. Arena LM. É o do meu amigo Luiz Márcio, fica lá também na Washington Luiz lá. Eu acho bonito exatamente o que envolve o preparo todo de uma. É. Esses são botões de Galalite, né? Sim, Só para entender um pouquinho sobre botões da Galalite. sim. O Galalite é um material que é feito do leite. Leite, é. Do leite, da caseína do leite. É como se fosse tu pegar o leite, a caseína, um queijo. Sim. O queijo, tu bota formol e ele endurece. É o precursor do plástico, O Galalite, o Galalite. Então, fazer esses botões de roupa da Galalite. Sim. Tá? E aí passou a ser usado para fazer botões para jogar. Tu estás falando e nós estamos mostrando os vídeos. Eu achei muito bonito esse campo ali, parece. Aí, Carlinhos. Simula muito o gramado mesmo, né? É, não, tem vários desenhos de cores. Aí de é mesa. uma mesa da Rega Gaúcha. Na Arena LM, olha. Botões Aí, ó, do Carlos Miguel Galalite. Aqui vai mais um detalhe. Muda lá, Bruno. Um detalhe da Rega Gaúcha. A Rega Gaúcha é a única regra, praticamente, entre todas, Isso aí, ó. embora ela não seja uma regra oficial, né, não tá dentro do sistema oficial, ela é oficial para nós aqui no Rio Grande do Sul, que temos uma liga. Tá? Mas dentro do sistema oficial brasileiro ela não está, né, dentro da confederação. Ela é a única regra que dá personalidade ao botão. Porque os botões são. Os botonistas jogam com botões diferentes. Sim. Pode jogar com botões iguais, eu jogo com botões iguais. Sim. Mas o Brandão, por exemplo. Então, cada botão, quando é feito, ele ganha essa regra brasileira. Né? Muda lá, Bruno, para a gente ver as fotos lá. Para dar tempo de ver. Olha os golaços, que bonito esse campo aí. O Bruno, tá. Tá, mas eu tenho mais fotos que o Brandão mostrou ali que eu quero ver. Aê, isso aí. Aí, ó. Brandão foi campeão pelo Vasco, olha só. Aí tem uma outra particularidade, né? O Obereci, todo mundo conhece o Obereci por ser rio-grandense. Sim. Eu na Gaúcha por ser Vasco, Sim. né? Apesar de hoje eu estar jogando Se mais com o identifica Grêmio. com o clube, É, né? os botonistas têm o seu clube, então Muda todo lá, mundo Bruno. já se conhece pelos times, né? Sim, vai mudando. Aí, ó, quem são Aí esses os aí? 4 cariocas do departamento lá no Grêmio, depois que eu joguei no Inter, no departamento do Inter, que foi aquela foto com a camisa do Vasco, eu fui pro Grêmio. Aí eram 4 botonistas que jogavam com times Olha lá. cariocas, né? Vamos lá, Brunão. Ali também. Esse é um estadual pela nossa sede que eu jogo, voltei agora, que é o Washington Luiz, né? Estou lá. de volta, então aí tem uns botonistas. Aí era no Ipiranguinha, ali na Na Guete? não, Ipiranguinha aqui da Princesa Isabel. Bonito essa mesa. Né? Muda Era lá, uma Bruno. sede Tá lá. mudando, irmão. Aí, isso que eu queria ver. Olha como fica bonito de vermelho esse homem, rapaz. E aí Olha, eu obedeci Professor Brandão, campeão gaúcho por equipe 2000 com o Internacional, hein? Que momento. Gostou de vestir a cor vermelha, Brandão? Pois é, né? Usamos um dia, né? Já tomei umas cornetas de manhã, né? Muda aí. Ali o amigo do nosso amigo do amigo, do Vinícius Leal, Josias, lá da CM. Vinícius Grande Leal, botonista. Vinícius Leal, meu mau caráter favorito. Olha só que bonito. Isso aí foi no departamento lá do Inter, que era muito legal, né, Breci? Esse tempo da saudade, cara, porque a gente podia ir qualquer dia, Escuta, tu qualquer horário. tu é aquele que tem cabelo ali? Tinha bastante cabelo e tinha 69 quilos, hein? Que coisa linda. Vai mudando aí, Bruno. Um outro estadual pelo Inter, mas esse a gente não conseguiu chegar. Ficamos em segundo ou terceiro. Vem pra mim aqui, essa é a última. Ô, Renatinho, aqui, ó, por que eu mexi com ele com a camiseta do Inter lá? Porque o Brandão é gremista, é da base do Grêmio. Sim, é botão da brasileira. É professor da base do Grêmio, né? O Grêmio Legends, treinador. E te ver com a camiseta do Inter foi muito bom. Gente, eu vou ter que ler os recadinhos aqui para não estourar o programa. Vamos ver quem é que tá mandando aqui. A gente começou um pouquinho atrasado, então a gente vai um pouquinho, uns 2 minutos mais. Vinícius 100% Esporte, Brandão é filho do Josias no futebol de mesa, Eu sem falei. mais. Diego Fernandes, o Obereci. O Gabriel Gibrail, bora Emerson, baita ideia esse programa com diversas modalidades. Valeu, obrigado. Quem mais aqui?
Rapidinho. O YouTube às vezes me derruba aqui. Felipe Maranguelo, bom dia, acompanhando aqui. Diego Fernando, namorando os botões. José Ademir Rodrigues, bom dia. Zé Ademir Amifume, Santa Maria. Isso. Jair Senomara, bom dia, estamos na área. Edgar Rodrigues, bom dia. José Ademir Rodrigues, uma novidade velha do plástico derretido na mesa da cozinha era mais emocionante. Diego Fernandes tem o seu Miller de Santa Maria, vulgo Popeye. Everton mandando bom dia aqui, adorando o programa também. Cassiano Costa, melhor distração para a gurizada, viva o jogo de botão. O Diego Fernandes, Geraldo Decoro não é tão significativo quanto Lenine Macedo. Oh, aí é uma briga. O Lúcio Gonçalves, olha aqui, mandando um ok aqui. Extensão coletiva, tá aqui como o senhor Obireci, é uma lenda da futimesa, um jogo peculiar. Levou a cavada da brasileira para uma função de ataque na regra gaúcha, uma aula jogar contra ele. Olha aí, ó. Ó, o Lúcio Gonçalves, grande Emerson, te espero hoje às 19h. Eu tenho que ir lá, estou sofrendo pressão. Tem time para vender, meu. Américo Brum, Mestre Obireci, meu ídolo. Lúcio, eu nunca comecei no ataque. Toque meu pai me ensinou direto um toque. Lúcio Gonçalves falando cabeção, falar com seus botões. Diego Fernandes, Emerson não pegou, só o gancho pegou o cabeção do Obireci. Cassiano Costa, botão tem alma. É verdade. Lúcio Gonçalves, Emerson pegou a cabeção do Obireci. Eu vou falar essas duas aqui. O Anderson mandando um bom dia aqui, também tá junto com o Rodrigo Panes. Caramba, que programa é esse, botonista de grande destaque. Rodrigo Panes, presidente Vamos Dar-lhes. Parabéns, Emerson, obrigado. Cassiano Costa, vamos dar uma força dando like. O Lúcio está mandando aqui. Cristiano Alex Borges, bom dia, aqui de São Gabriel, pessoal da HFUME, Academia Abrielense de Futebol de Mesa, acompanhando. Obrigado, Cristiano, lá de São Gabriel, hein? O Lúcio mandando ok, Diego também. Marco Ayala, Emerson, parabéns pelo programa. O Emerson sempre foi um grande craque do botão. Mentira, Marco, eu sempre fui ruim no botão, tem que retomar isso aqui. O Lúcio Diego aqui se pegando no YouTube também, o pai e filho. Albair de Camargo, parabéns pelo programa, Emerson. Os convidados jogam ping-pong no Ipiranga e o pessoal joga botão na sala ao lado. Show, o Albair joga ping-pong lá no Ipiranga. Cassiano Costa, este ônibus tem poltrona 36? Não, parou na 35. Parou na 35. Na verdade são 22 só, 22 lugares. Agora te pegou, Brandão. São 22. O Clito Trindade, show de bola, uma aula sobre futebol de botão, futebol de mesa. Clito S. Trindade, não sei se eu pronunciei certo. Eu não me lembro se o Diego perguntando do ônibus que o meu irmão fazia, não me lembro. Felipe Maranguela, a diversidade de regras que tanto separou no passado, hoje ajuda a promoção e o crescimento do futebol de mesa. 25, bacana, Cristiano, Felipe Maranguela, Roberto Torres, né? Roberto Torres. Felipe é o presidente da Liga Gaúcha. Bom dia, Emerson. Joguei botão puxador de 57 e 67 e tenho eles bem guardados comigo, esperando retomar, quiçá uma hora dessas. Tinha inclusive mesa na minha casa. Parabéns pelo programa. O Roberto Torres. Então, vamos levar o Roberto segunda-feira lá, Roberto. Segunda-feira, zero patrocínio, 570. Vamos lá, segunda-feira. Cassiano Costa podia dar muito mais ênfase para a regra gaúcha. Duvido que falem da nossa regra em outro estado. É isso aí. André Souza também aqui agradecendo. Parabéns pelo programa. O Diego Fernando destacaram o primeiro presidente da Liga Gaúcha, Eloy Bernardes Marques, que tentava divulgar o futebol de mesa nas escolas. Gabriel Gibrail, baita programa, que chama o Alex Borges, parabéns por divulgar o nosso esporte aqui, AGFUME, eu posso estar lendo errado, Associação Gaúcha de Futebol de Mesa de São Gabriel, obrigado por estar acompanhando. Cristiano Alex Borges, o senhor Obireci joga conosco em Santa Maria também, isto? Eu comecei lá, né? Perfeito, esses são os recadinhos. Temos que acabar o programa, que é bom, dura pouco. Muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Vocês viram que não deu para falar tudo sobre futebol de mesa. Vamos ter que receber vocês aqui mais para frente num outro programa. Combinado sobre isso aí? Sim, tudo bem. Então tá bom. Certo, seu Brandão? Isso aí é assunto para vários programas, que tem bastante coisa, né? Tem. Mas o mundo botão, futebol de mesa é muito lindo, muito bonito. Pessoal que está em casa, muitíssimo obrigado por ter participado conosco. Acho que li quase todas as mensagens, se não li. Muitíssimo obrigado.
Te inscreve no canal mais uma vez e até quarta-feira que vem. Um abraço.